E minha irmã, meu irmão, graça e paz. Eu quero partilhar contigo a palavra de Deus, que encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 7, verso 25 ao 40. Diz bem assim a palavra do nosso Deus. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém, dou minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas, se te casares, com isto não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne. Eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses. Não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Vamos orar? Deus bendito, nós estamos diante da Tua palavra que foi lida e será exposta. Estamos com os nossos corações abertos e desejosos de ouvir uma palavra do Teu coração para o nosso coração. Fale com a Tua palavra ao nosso coração. É o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Querido, querida, nós estamos aqui diante de um texto que Deus usa o apóstolo Paulo para falar sobre os cristãos não casados. Diante dessa realidade, Paulo traz uma palavra para os solteiros, viúvos e viúvas. Ele já havia abordado, já havia tocado neste assunto. Se nós olharmos para a palavra de Deus no verso 8 e 9, nós vamos ver o texto sagrado dizendo assim: e aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É importante relembrar que, nesse capítulo, Paulo não faz um tratado teológico completo sobre celibato e casamento.
Ele está apenas respondendo a perguntas específicas da igreja de Corinto. Eles deviam estar perguntando algo assim: o que você acha, Paulo? Como nosso pastor, um cristão deve se casar ou deve permanecer solteiro? Paulo responde a essa pergunta tendo em vista dois grupos, as virgens e as viúvas. É muito importante prestarmos atenção nisso, porque senão corremos um sério risco de interpretar mal o apóstolo Paulo. Eu quero destacar algumas coisas aqui para o nosso crescimento e aprendizado à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, vejamos o que Paulo ensina sobre as virgens. Quando nós olhamos mais acuradamente os versos 25 ao 38, vai saltar aos nossos olhos alguma coisa que eu quero negritá-la para nós aprendermos com as mesmas nesse momento. Observem. Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou minha opinião, como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não procures separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares com isso, não pecas. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar o marido. Digo isso em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e a circunstância o exigem, faça o que quiser, não peca, que se case. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A preferência de Paulo aqui, nós vamos notar com clareza. Nós estamos observando aqui esse episódio, do verso 25 ao 38, e a preferência de Paulo pelo celibato, nós vamos notar no capítulo 7, verso 1, 26, o 32, o 38, o 40, tem fortes razões circunstanciais. Se nós olharmos o verso 26, o 28, o 29 e o 32, observe claramente que o apóstolo Paulo parece ter uma predileção pelo celibato em relação ao casamento. Quando nós notamos o verso 1, eu quero negritar o início que vai dar-nos um entendimento pleno.
Notem, o apóstolo vai dizer o seguinte: quanto ao que me escrevestes. Isso faz toda a diferença. É bom que o homem não toque em mulher. Esse quanto ao que me escreveste precisa saltar aos nossos olhos, precisa estar na gritada, precisa estar em relevo para nós observarmos. Ele aponta as razões. Considero por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está, verso 26. Paulo ainda argumenta: o que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor, verso 32. Paulo aconselha aos pais. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor, verso 38. Paulo aconselha as viúvas, todavia será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, verso 40. Por quê? Paulo adota essa posição, embora tenha combatido a ideia daqueles que achavam que o celibato era moralmente superior ao casamento. Porque ele parece ter uma clara e certa predileção pelo celibato? Porque Paulo toma esse partido uma vez que ensinou que tanto o celibato quanto o casamento são dons de Deus. Nós temos de entender isso. Caso contrário, vamos chegar a uma conclusão totalmente equivocada. Temos de entender que Paulo está mostrando isso por causa de fatores circunstanciais daqueles dias em que estava vivendo. Aí surge uma pergunta: que fatores são esses? Eu quero considerar algumas coisas relacionadas a esses fatores. Primeiro, a angustiosa situação presente. Paulo argumenta: por causa da angustiosa situação presente. O verso 26 evidencia essa verdade. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos, verso 28. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, o que resta é que não só os casados sejam como se o não fosse, verso 29. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações, verso de número 32. Paulo levanta 3 fatos circunstanciais sérios para descrever essa questão de que casar é bom, mas permanecer solteiro, viúvo ou viúva é melhor. Que angustiosa situação presente era essa descrita nos versículos 26 e 28. Paulo está se referindo ao tempo terrível, ao tempo tenebroso de implacável perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar. Paulo estava em Éfeso quando escreveu essa carta. Observe o que ele disse: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Está isso na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 8. Esse era o clima que estava surgindo ali no horizonte. As nuvens estavam ficando totalmente densas, trevosas, escuras. Prenunciava-se a chegada de uma terrível tempestade. Jerusalém estava prestes a ser cercada, as muralhas de Jerusalém seriam plenamente quebradas. Jesus já havia falado em seu sermão profético: ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Está isso na palavra de Deus em Mateus 24, verso número 19. Por que Jesus disse isso no sermão profético?
Para entendermos mais acuradamente, nós vamos olhar para a história e vamos ver que no ano 70 depois de Cristo, quando Tito Vespasiano entrou em Jerusalém e quebrou seus muros, observe o que ocorreu. Olha que episódio terrível. Seus soldados rasgaram as entranhas das grávidas com espada. As mulheres grávidas não podiam correr para se livrarem. Paulo está dizendo que quem é casado numa hora de tribulação, de guerra, de perseguição, de fuga, sofre terrivelmente. Já imaginou um pai fugindo e deixando um filho para trás? Já imaginou uma mãe fugindo da guerra e deixando uma filha indefesa para trás? Já imaginou um marido fugindo e deixando sua mulher para trás? Paulo está mostrando que o clima prenunciava um tempo de guerra e essa guerra estava chegando. Nero já despontava com sua insanidade. O cenário para a perseguição implacável aos cristãos estava plenamente montado. Roma seria incendiada em 64 depois de Cristo, e os cristãos seriam caçados, seriam perseguidos e mortos por todos os cantos do império. O que Paulo diz então? O contexto imediato fala da destruição de Jerusalém e a imediata perseguição dos judeus e cristãos. A loucura crescente do imperador Nero estava vindo à tona. Em vista desse tempo tenebroso de opressão, esse tempo de perseguição, é que Paulo acha melhor os homens permanecerem como estavam. Quando os mares se encapelam, não é hora de mudar de barco, não é hora de mudar de navio. É nesse contexto que Paulo traz essa palavra para a igreja. Perceba que no verso 26, Paulo diz que aquele era um tempo de profunda tribulação. No versículo 32, Paulo diz que era um tempo de preocupação. Coloque-se no lugar do apóstolo e você vai conseguir enxergar com seu óculos, com a sua cosmovisão, e vai ver com o mesmo olhar com que ele está vendo. Diante das suas múltiplas viagens e perigos, sendo preso aqui, açoitado ali, de cadeia em cadeia. Imagine caso fosse casado e tivesse filhos, seu sofrimento teria sido infinitamente maior. Ele mesmo diz que quem se casa deve cuidar do seu casamento. É nesse contexto que Paulo coloca essa situação. Um outro fator que eu quero destacar, elencar para nós estarmos observando é que aquele era um tempo de mudança. Paulo aconselha, isto porém vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fosse, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Verso 29 ao 31. Um tempo de guerra, perseguição, cerco e fuga. Nada se pode estar preso. Não podemos estar apegado a nada nesse tempo, nesse período, nessas situações. Paulo está dizendo que a crise estava para começar. Os crentes não podiam se apegar a nada deste mundo. Era um tempo difícil e a crise estava chegando. Paulo recomenda: se você não está casado, não se casa. Agora, se você não aguenta, então case. Você não peca se casar, mas Paulo diz: eu queria poupar você desse problema, dessa preocupação, dessa angústia. Um outro fator que eu quero levantar para conversarmos a respeito
é a aparência deste mundo. Paulo vai falar sobre isso. A aparência deste mundo passa. Paulo conclui, e os que se alegram como se não se alegrasse, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa, verso 30 e 31. A palavra aparência na língua grega é schema. Essa palavra fala de uma forma externa que está mudando sempre. É tolo aquele que investe em uma schema que está em rápida desintegração, mudando e mudando constantemente. Por isso, Paulo tem aqui 5 recomendações. A primeira recomendação que o apóstolo Paulo faz: permaneça como você está. Se está solteiro, fique solteiro. Se você está casado, não saia do casamento. Verso número 26. Segunda recomendação: não procure casamento. Verso 27. Terceira recomendação: esteja prevenido para o fato de que, se casar, vai sofrer angústia na carne. Verso 28. Quarta recomendação: você vai ter preocupações adicionais se você se casar. Verso 32. Quinta recomendação: você vai estar com o coração e o tempo dividido se você se casar. Verso de número 34. O coração do casado está fragmentado. O cônjuge tem de cuidar das coisas do mundo, de como agradar a esposa e de como agradar o marido. E ele não vai ter tempo integral para cuidar das coisas do Senhor num tempo de perseguição, num tempo de fuga. Se nós não entendermos esse contexto, vamos pensar que Paulo é o maior defensor do celibato e um grande crítico do casamento. E não é este o ensino geral do apóstolo. Chamo a atenção repetidamente para isso. Por que eu faço isso? Porque quando estudamos os outros textos de Paulo sobre casamento e família, ele nos conduz pelos caminhos mais lindos, mais encantadores dessa sacrossanta relação. O que Paulo escreve no texto em tela é a resposta às perguntas objetivas da igreja de Corinto. Precisamos levar isso em consideração para não chegarmos a conclusões apressadas e plenamente equivocadas. Mas, em segundo lugar, vejamos o que Paulo ensina sobre as viúvas. Finalmente, Paulo traz uma palavra às viúvas e aos viúvos. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. E penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Versos 39 e 40. Uma verdade importante a destacar é que o casamento é para toda a vida. O casamento deve durar enquanto durar a vida dos cônjuges. Enquanto viver o marido, enquanto viver a esposa, dura o casamento. Paulo nem cogita o divórcio aqui. Casamento não é um contrato de experiência, ele é para toda a vida. Outra verdade a destacar é que o casamento é só para esta vida e não para a eternidade. A teologia equivocada, mórmon, do casamento eterno está em total desacordo com a palavra de Deus. Tem gente que acredita que vai continuar casado no céu. Isso é tolice, isso é bobagem, isso é besteira. Isso não procede da verdade que é a palavra de Deus. Você não vai ser marido da sua esposa, nem esposa do seu marido no céu. O casamento acaba com a morte. Certa feita, os críticos de plantão quiseram pegar Jesus no contrapé com uma pergunta de algibeira acerca do liverato.
Falaram acerca da mulher que se casou com 7 irmãos. Depois que todos morreram, ela também morreu. Então perguntaram para Jesus, quem vai ser marido dela lá no céu, uma vez que todos os 7 a desposaram? Jesus respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são, porém, como os anjos no céu. Está escrito isso em Mateus capítulo 22, verso 29 e 30. Porquanto o casamento é para a vida toda, mas não para a eternidade. É importante dizer que no casamento homem e mulher se tornam uma só carne, mas não se tornam um só espírito. Somos um só espírito com o Senhor, conforme nos diz o capítulo 6, verso de número 17. Se fôssemos um só espírito com o nosso cônjuge, então a morte não poderia dissolver os laços conjugais. Paulo dá 3 conselhos para as viúvas naquele contexto. Primeiro conselho, fiquem como vocês estão. Segundo conselho, se você não aguenta, case-se. Terceiro conselho, case-se, mas somente no Senhor. Peter Wagner alista algumas aplicações práticas desse texto. Se não, vejamos. Leve o dom do celibato a sério. Celibato é dom. Se você anseia pelo casamento, é porque não tem dom de celibato, como nos mostra capítulo 7, verso 8. Notamos também que se você não tem o dom do celibato, case-se. O casamento é uma bênção e digno de honra entre todos. Melhor é serem 2 do que 1, conforme nos diz Eclesiastes, capítulo 4, verso 9. É o próprio Criador quem disse. Não é bom que o homem esteja só, Gênesis 2, 18. Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado, capítulo 7, verso 9. Outra coisa prática que nós podemos extrair para nós é, se você está para se casar, certifique-se que o seu futuro marido ou esposa seja uma pessoa convertida, conforme está elencado no verso número 39. E mais, se você está casado com uma pessoa incrédula, faça todos os esforços necessários para manter o seu casamento, conforme nos diz o verso 16 do capítulo 7. E por fim, se você quer que o seu casamento seja feliz, nunca deixe de dar a seu cônjuge toda a satisfação sexual que ele precisa e tem direito, conforme 1 Coríntios 7, 3 a 5. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós, sobre os vossos filhos, em nome de Jesus. Vamos orar. Deus bendito, te agradecemos pela tua palavra lida e exposta, que com certeza falou ao coração de cada um de nós que estamos diante da mesma que foi exposta nesse momento. Te agradecemos em nome do teu Filho, Senhor Jesus. Amém.